Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe Genari, aqui da Daqui para Fora, e nosso primeiro evento aqui de 2024. Então, legal estar de volta aqui com vocês, para mais um ano. Boa noite, Ana Paula. Tem bastante gente já conectada por aqui. Ah, então, sejam todos muito bem-vindos, né? Tô bem animado aqui com o evento de hoje, né? Durante esses últimos anos, a gente percebeu, né, um grande aumento aí no interesse dos estudantes, das famílias, por informações sobre faculdade na Europa, né? E aí a gente se preparou. Já estamos trabalhando com essas universidades já faz alguns anos. E a ideia aqui hoje, pessoal, é eu transmitir o máximo de conhecimento para vocês e que a gente seja, né, uma fonte aí confiável de informações sobre as universidades de fora. Então, para quem está chegando pela primeira vez aqui, está começando a acompanhar os nossos eventos, a gente sempre tem uma agenda de como vai funcionar. Eu vou falar bem rapidinho daqui para fora, ah, trazer o porquê que eu acredito que, não, nós acreditamos aqui que estudar na Europa é uma excelente possibilidade. Vou a fundo no processo seletivo, alguns dos principais pontos de atenção, né, do processo nos diferentes países. Vou falar sobre valores de faculdade, bolsas de estudos, e também sobre o nosso trabalho. E no final, eu abro para as perguntas aqui de vocês. Mas se durante a apresentação, pessoal, vocês tiverem dúvidas, fiquem super à vontade para utilizar a aba do Q&A aqui do Zoom. Tá? Assim, fica mais fácil para eu ir acompanhando o que vocês já perguntaram e responder depois. Mas a ideia, né, é responder todas as dúvidas aqui no final. Então, para quem está começando, né, a nos acompanhar agora, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade no exterior. E o nosso foco é exclusivo em graduação, já foram mais de 3.500 jovens ao longo desses anos. Eu, inclusive, fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui desde 2014, então, né, já acompanhei vários jovens aí passando por essa trajetória. E o nosso time, né, tem muitos profissionais que também tiveram essa vivência, que fizeram faculdade fora do Brasil. Né, isso nos ajuda muito a ter o conhecimento do processo, das dificuldades e apoiar os alunos, né, e famílias que estão seguindo por essa trajetória. Nosso maior motivo de orgulho nesses anos são os resultados dos nossos estudantes. Aqui algumas das principais universidades que já tivemos alunos aprovados nesses anos. Acho que tem outro ponto bem relevante. A gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial, convênio com as universidades. O nosso papel, pessoal, é ajudar vocês a serem os melhores candidatos e selecionarem as melhores opções de faculdade, né, de acordo com perfil, orçamento, necessidade de bolsa, curso e tudo mais. Nós atuamos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa. Quando a gente sai dos países de língua inglesa, o nosso foco principal são faculdades que têm cursos em inglês, né, a não ser aí em Portugal, Espanha, que aí é mais tranquilo para a gente, né, o português ou o espanhol. Tá? Mas vamos lá. Então, assim, entrando aqui, né, acho que no primeiro ponto por que que eu acho que faz muito sentido, né, ter tanta gente conectada aqui hoje, para entender, né, os benefícios de fazer uma faculdade na Europa. Então, eu separei alguns dos principais pontos. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é o nível acadêmico das universidades de lá. No principal ranking mundial, o Times of Higher Education, das 300 melhores faculdades do mundo, 115 ficam na Europa. Para a gente ter uma base de comparação, no Brasil, nessa faixa de ranking, a gente tem uma faculdade. Né? Eu acho que essa diferença tem principalmente por questão de investimento. Por exemplo, a King's College em Londres, no ano passado, investiu 350 milhões de dólares só em pesquisa. Aí pensa que tem investimento para infraestrutura, oportunidades para os alunos, né, professores de alto nível. Mais de 50% dos professores da Europa têm um PhD. Então, a educação de qualidade, eu acho que no fim das contas é o que está todo mundo buscando. E sem sombra de dúvidas, as faculdades da Europa oferecem isso. A educação de qualidade vem com um custo relativamente acessível, né? Eu vou entrar em mais detalhes depois sobre os custos, mas vocês vão ver que não é loucura dizer que dá para estudar na Europa gastando menos do que você gastaria numa faculdade particular brasileira, em alguns casos. E isso não é só para quem tem cidadania europeia. Mesmo para, né, estudantes internacionais, existem oportunidades aí de mensalidades bem razoáveis. Estamos falando de um continente que 12, né, das 30 melhores economias do mundo, 12 estão na Europa. Então, né, muita oportunidade interessante e que é aberto, né, a receber imigrantes. Então, a gente sabe que os países da Europa precisam de gente para trabalhar, para ingressar no mercado de trabalho. Eles dão incentivo para os estudantes, depois de formado, né, ficarem nos países. Se você consegue um trabalho, não dificultam para que você tenha um visto depois e tenha uma permanência no país. Outra coisa bem legal
é a oportunidade de você, né, ter uma mobilidade dentro da Europa durante a universidade. Então, eles têm vários programas, né? Tem o Erasmus, tem os acordos de intercâmbio que permitem que os estudantes façam, né? De repente, você está indo para a França, mas você faz 6 meses, um ano na Holanda. Está indo para Portugal, faz um período na França. Então, você tem muita troca, né? É muito comum os alunos fazerem isso ao longo da faculdade. E dependendo do curso e da área que você se forma, tem vários diplomas que são válidos em todos os países da comunidade europeia, né? Então, você realmente tem, né, a Europa aí ao seu dispor. E é claro que eu acho que, né, o objetivo de você ir atrás de uma educação de qualidade e abrir portas. E a faculdade na Europa vai ampliar muito a sua rede de contatos, né, de oportunidades internacionais para quem quer construir uma carreira, né, internacional fora do Brasil, na Europa. Poxa, não tem porta de entrada melhor. Além de todo o ganho pessoal de você conviver com, né, diferentes culturas, um continente muito, muito rico, né, em culturas, línguas, tradições. Então, realmente a Europa, ela vem aí com, né, um combo completo aí que está atraindo cada vez mais jovens. Mas é claro que para chegar lá tem todo um processo seletivo, né, que é necessário. E aqui eu vou trazer alguns dos pontos que, né, são diferentes do processo seletivo, principalmente quando a gente vê Estados Unidos e Canadá. E algo que eu já quero dizer de antemão, pessoal. Nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem um processo muito padronizado, né? Então ele meio que funciona de forma parecida na grande maioria das faculdades. Eu acho que é o principal ponto que vocês vão ver aqui de diferença na Europa, apesar de terem vários pontos em comuns. Vocês vão ver que ao longo da apresentação eu vou trazer várias exceções, né, e variações que tem dependendo do país e de uma série de outros fatores que eu vou abordar. De uma forma geral, primeiro critério avaliado nas universidades são os acadêmicos. Então, eles vão analisar a média geral de notas, geralmente ou dos últimos 4 anos ou dos últimos 3 anos, dependendo das universidades. Depois, vai ser necessário fazer um teste de proficiência. Tá? E aqui vocês estão vendo que eu estou separando aqui Reino Unido e o restante da Europa, que tem algumas variáveis aqui, né, maiores entre esses dois locais. Nos testes de proficiência, para quem está mirando no Reino Unido, é muito importante você fazer o IELTS e o QVI, é uma prova que é necessária para muitas faculdades para tirar o visto estudantil no Reino Unido. Já na Europa, nos outros países, né, boa parte das faculdades vão aceitar as diferentes provas, TOEFL, IELTS, Duolingo, Cambridge. E para quem está pensando em estudar na Espanha, né, no curso em espanhol, você tem que fazer aqui, o CL, que é a prova de lá. Ah, uma diferença, né, de faculdades de lá, é o Enem. Para Portugal, para alunos que não têm cidadania, é um acesso direto para as universidades. E alguns outros países podem considerar também o Enem como parte do processo, tá? Algumas faculdades você pode enviar para fortalecer a sua candidatura, em algumas universidades pode até ser exigido para validar a sua candidatura. A segunda parte do processo, né, que é pessoal, aqui a gente tem algumas diferenças que eu quero destacar quando a gente compara, especialmente com as universidades americanas, né, de como eles avaliam essas etapas. Eu diria que a parte pessoal na Europa, que é mais avaliada por uma quantidade maior de faculdades, são as redações, que no Reino Unido, por exemplo, eles chamam de personal statement. Em outros países da Europa, eles podem chamar de personal statement, mas em muitos locais eles chamam de carta de motivação. E aqui, normalmente, eles esperam algo mais objetivo, né, do porquê que você está interessado naquele curso ou naquela universidade. Um outro ponto é que a carta de motivação na Europa muitas vezes é um espaço para você falar sobre alguma atividade extracurricular que você fez que está atrelada, né, àquela área que você planeja estudar, tá? E aqui já vem uma diferença, né, principalmente quando a gente compara com os Estados Unidos, onde as atividades extracurriculares, né, normalmente você vai ter um formulário que você pode listar até 10, né? Na Europa isso é mais incomum. O comum é você falar sobre elas ou na sua carta de motivação, ou muitas vezes na sua entrevista, né? Muita universidade na Europa pode pedir entrevista e quando pede, geralmente eles vão perguntar o que você fez fora de sala de aula. Por último, as cartas de recomendação, diferente dos Estados Unidos, é uma quantidade menor de faculdades que pedem carta de recomendação, e as que pedem, e muitas vezes pode ser opcional, e também não necessariamente o recomendador precisa ser alguém da escola. Tem muita universidade que permite ser alguém de fora, um professor de fora, algum local que você fez estágio, né? Então você tem uma variação um pouquinho maior.
tá? Nas partes extras aqui, entrevista. No Reino Unido são pouquíssimas faculdades. Na Europa, aqui nas universidades que a gente atua, eu diria que a proporção é um pouco maior, tem mais faculdades que pedem entrevistas. Portfólio para alunos artísticos ou audição, dependendo do curso, isso é comum. E uma grande diferença que eu vou falar um pouquinho mais depois é que dependendo do país, da faculdade, do curso, tem algumas universidades que podem exigir matérias específicas, dependendo do curso que você for fazer, ou até mesmo uma prova específica. Tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos depois, mas muita atenção aqui. Tá? Então, como eu falei aqui, a ideia é de um processo seletivo geral dos pontos mais comuns que são avaliados, né, pelas universidades. Mas como eu falei, né, esse processo ele é repleto de detalhes e que são diferentes dependendo, né, de cada país. Um primeiro deles, importante de trazer, que talvez alguns de vocês já conheçam, é o Foundation Year, tá? O Foundation, ele é exigido ah, principalmente nas faculdades aqui do Reino Unido, Holanda e da Alemanha. O que que acontece? Nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem 12 anos, né, de colégio obrigatório e mais 4 anos de universidade. Nesses países, eles vão ter 11 anos obrigatórios, né, de ensino no colégio, 2 anos pré-universitários, o que dá 13, e os cursos lá são de 3 anos, totalizando de 16. Então, para eles, um jovem brasileiro aqui não está pronto ainda para entrar diretamente na universidade. Então, os alunos que fazem um currículo brasileiro, querem se candidatar, por exemplo, para faculdades no Reino Unido, eles vão ter que fazer ou Foundation Year, ou uma outra possibilidade é fazer um ano de faculdade aqui no Brasil, tem algumas faculdades que vão aceitar, né, esse ano, e aí você consegue aplicar direto. Mas, como eu falei, é claro que existem aí as exceções. Então, tem alguns outros currículos que são aceitos e aí que fazem você conseguir aplicar direto. Eu diria que o mais comum aqui para alunos brasileiros são alunos que estudam em escolas que têm o currículo IB, né, que te permite aplicar direto. Tem os A-Levels, você pode fazer as provas dos APs também, um pouco mais complexo de fazer aqui do Brasil, mas é possível. Na Alemanha aqui tem o currículo Abitur e alguns outros currículos europeus, tá? Algo que me perguntam bastante, faço high school, né, americana, oferecido por uma escola brasileira, isso vai fazer com que eu consiga aplicar direto? Na grande maioria dos casos, não, tá? Você ainda precisaria fazer o foundation ou um ano de faculdade no Brasil. Mas é claro que existem exceções. Então, na Alemanha, tem algumas universidades privadas que oferecem a oportunidade para você entrar, né, direto, sem o currículo, né, especial, sem ter que fazer o foundation. E na Holanda tem algumas faculdades que se você tem uma nota muito boa no ensino médio e vai bem no Enem, você pode conseguir pular e não fazer o foundation direto. Tá? Então, como eu venho falando, como eu vou falar bastante aqui, diversas exceções, né, vão sempre ter em cada uma das fases do processo. Por ser um processo seletivo que, né, tem muitas variáveis, eu separei aqui alguns dos principais pontos de atenção que é importante vocês terem em mente, né, na hora de aplicar para uma universidade na Europa. O primeiro deles é em relação às provas, né? Então, para quem está pensando em aplicar para faculdades americanas, o Enem não vai ter muito peso, né, ou quase peso nenhum, ou em pouquíssimas universidades. Se você for aplicar para a Europa, pessoal, como eu expliquei lá atrás, é comum algumas faculdades exigirem a nota, né? Para quem for aplicar para Portugal, aluno sem cidadania, é um acesso direto. Dependendo do país ou da universidade, seja necessário você enviar a nota do Enem. Então, se você está pensando em Europa, né, não deixe o Enem completamente de lado, que provavelmente ele pode acabar sendo exigido por alguma universidade. Segundo ponto que eu também falei lá atrás, provas específicas. Aqui, pessoal, é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque pode variar bastante se a faculdade é pública ou privada, dependendo do curso. Por exemplo, na Itália, né, tem muitos alunos interessados em aplicar para Bocconi. Lá eles têm uma prova que é o Bocconi Online Test, que faz parte, né, do processo que você tem que fazer, que é específico para essa universidade. Quem quer estudar direito no Reino Unido, tem universidades que exigem uma prova que chama LNAT, que é uma prova específica para o curso de direito, que algumas faculdades exigem. Então, sempre tenham muita atenção, né, em relação a esses pré-requisitos, porque, né, tem algumas universidades que realmente você não vai conseguir se candidatar sem fazer
essas provas específicas, tá? E eu vi que chegou uma pergunta sobre o SAT, e aqui, né, vem até essa resposta. Alguém perguntou, acho que foi o Nelson, né, se o SAT não entra no processo seletivo das faculdades. É, para a grande maioria das faculdades da Europa, o SAT não é um pré-requisito para você ingressar. Mas tem algumas universidades que aceitam o SAT como substituto do teste da universidade. Então, esse exemplo que eu dei de Bocconi, se você faz o SAT, dependendo da nota que você tem, eles aceitam. Eu sei que a IE na Espanha também. E tem alguns casos, algumas faculdades que, apesar de não ser um pré-requisito, fazer o SAT pode fortalecer o seu application, afinal de contas, é uma prova conhecida aí mundialmente, que pode te ajudar. Tá? Então, vale avaliar sim, dependendo da área que você tem em mente, dos países, se não vale ter a nota do SAT, para ver se depois, né, ela pode ser utilizada lá na frente. E aí, um outro ponto de se considerar também é que nem nesses casos aí de IE, de Bocconi, talvez seja mais fácil e mais simples preparar para o SAT, que tem mais recursos, né, maior quantidade de preparação, do que para as provas de lá, tá? Seguindo aqui, né, nos pontos de atenção, agora em relação à seleção de faculdades, né? Ah, Nos países fora aí do Reino Unido, né, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, a quantidade de universidades que a gente tem, ela não é tão grande. Então, por exemplo, muita gente que pesquisa as faculdades americanas, para vocês terem uma ideia, são mais de 4.000 universidades, ou quase 4.000 universidades, né, se a gente considerar todos os tipos e estilos de faculdades. Para via de comparação, na Holanda, a gente tem 55. Então, é preciso ter isso em mente, porque dependendo, né, do que você for cursar, da área que você quer, não é que você vai ter uma gama tão gigantesca de universidades. O outro ponto que vai nessa mesma linha é a quantidade de opções de cursos em inglês, né? Dependendo da área que você for escolher, ah, pode ser que você tenha lá uma opção na Holanda, uma na Espanha e uma na França. Então é importante porque às vezes alguns alunos, né, querem um curso um pouco mais específico, mais complexo, e tem a expectativa que vão haver, né, centenas, dezenas de opções aí na Europa, e muitas vezes em inglês não é bem assim. Modelo do currículo, né? Outro ponto aqui, comparando muito com Estados Unidos e Canadá, é muito comum que lá, especialmente nas faculdades americanas e algumas canadenses, você tem um currículo muito flexível, tem até o final do segundo ano da universidade para bater o martelo do curso que você quer, né? Pode mudar. E já na Europa, você tem que estar bem certo do curso que você quer para aplicar. Os currículos geralmente são bem mais rígidos, então você não vai ter pouca possibilidade de mudar de curso, ou às vezes nenhuma. E também é mais difícil, que é algo mais comum em faculdades americanas e canadenses, se formar em duas coisas ao mesmo tempo. Lá tem algumas faculdades que é possível, mas né, não são tantas e todas que vão permitir isso. E o último ponto é a variação de custo dependendo do curso da faculdade. Tá? Então, aqui é mais parecido com o Brasil, né? Dependendo da área e do curso que você faz, ah, pode ser que haja uma variação aí dos valores. Seguindo aqui, os pontos de atenção. Então, eu trouxe alguns pontos gerais em comuns aqui, e agora eu vou trazer alguns específicos, né, de cada país. Na Holanda, as universidades têm uma coisa que eles chamam de números fixos. Então, alguns cursos lá, que são mais requisitados, têm uma quantidade maior, eles têm uma quantidade limitada de vagas, e isso restringe um pouco como você pode aplicar. Então, por exemplo, na Holanda, no portal, né, que você usa para aplicar para as faculdades, você pode aplicar para até quatro. Agora, se forem números fixos, você pode aplicar somente para duas. Portugal, eu vi que eu já tem algumas perguntas, né, em relação à cidadania europeia, depois eu vou responder todas, mas perguntaram se facilita ou atrapalha. Para Portugal especificamente, se você tem a cidadania europeia, o processo seletivo é diferente. Então, eu falei lá atrás que o Enem ele é aceito, né, para alunos brasileiros. Com a cidadania europeia, você não consegue entrar pelo Enem, você tem que fazer o Exame Nacional de Portugal. Só que aí vem mais um detalhe. Se a sua cidadania for de fora de Portugal, né, for italiana, francesa, holandesa, tem duas universidades, a do Porto e a de Algarve, que aceitam com que você vá através do Enem, só que aí você não tem os benefícios de cidadão europeu, né? Aí você é considerado brasileiro. Agora, se a sua cidadania é portuguesa, não tem o que você fazer, você precisa ir lá fazer o exame nacional, né, em Portugal.
Próxima aqui. Segundo. Itália. O processo seletivo lá, ele é muito diferente, né, para as faculdades públicas, e privadas. As faculdades públicas, eles divulgam as vagas por editais, e aí um detalhe que torna o processo um pouco complexo é que ele muda, né, é bem comum de mudar de ano para ano. Então, por exemplo, em 2022, a Universidade de Torino, ela tinha como pré-requisito para alunos de engenharia que não eram cidadãos europeus, eles podiam fazer o SAT, e para quem era cidadão, tinha que fazer uma prova específica de engenharia da universidade. Aí, em 2023, eles mudaram. Essa prova não pode mais fazer o SAT, e aí, para quem não é cidadão, você pode fazer essa prova online, e para quem é cidadão, tem que fazer essa prova presencial. Tá? Então, tem que ficar atento, né? Processos podem variar de ano para ano. Na França, eles têm 3 sessões de candidaturas diferentes. Então, você pode se candidatar em novembro, janeiro ou março, né? E as respostas vão variar, de acordo com cada país. E na Espanha, para as universidades públicas, exceto da região de Andalucia e a Carlos III, que fica em Madrid, você precisa fazer uma prova específica, que é tipo o vestibular deles, que chama PCE, né, que é as provas e competências específicas, e que aí torna, obviamente, o processo, né, mais difícil, já que é uma prova do próprio país em espanhol. Então, como vocês podem ver, né, eu trouxe só algumas aqui, né, de uma em cada país, algumas dessas variáveis que são importantes, né, para vocês terem atenção, que tornam esse processo um pouco mais complexo. Outro ponto de atenção, em relação à linha do tempo. Então, em muitos casos vão ter coisas que são similares, né, datas aqui nesse processo seletivo, mas vão ter muitas datas que são diferentes. Por exemplo, em Portugal, as candidaturas para as faculdades, a primeira fase, né, que eles têm ciclos diferentes, começam a partir de janeiro. Agora, quando a gente olha Alemanha, Itália, Reino Unido e França, tem universidades que já começam a avaliar as candidaturas a partir de novembro. A gente vai para a Espanha, para a região de Andalucia, as candidaturas começam em março. Agora, as outras faculdades públicas da Espanha, que pedem o PCE, você faz a prova em junho do PCE, esse é, né, o vestibular deles. Os resultados de aprovação saem em julho, para iniciar a faculdade em agosto, setembro. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Porque, por exemplo, nessa parte aqui da Espanha, se você se candidata para essas universidades, o seu ciclo de application está completamente diferente de quem está se candidatando para a França ou para outros países. Então, fica praticamente inviável de fazer esses processos em paralelo, né? Isso é até um ponto, né? A gente não atua com essas universidades públicas da Espanha fora da região de Andalucia, por conta desse processo ser tão diferente, né, tão incerto, os resultados, você faz a prova em junho, resultados em julho, e aí se você está aplicando, né, como eu dei exemplo, para a França, ou para a Holanda, ou para a Itália, você já está definindo moradia, tirando o visto, enquanto você não fez nem a prova. Tá? Então, são detalhes importantes aqui, para que você consiga conciliar da melhor forma. Agora, seguindo, talvez um dos temas aqui que, né, mais pais e famílias que conversam comigo têm interesse de saber na Europa, em relação a valores e as oportunidades. Sempre que a gente fala de valores, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Tá? Então, aqui é o custo anual completo que o estudante teria no exterior. Como vocês podem ver, né, na Europa, aqui nos países, ele vai variar de 15 até 45 mil euros por ano, no Reino Unido de 25 a 50 mil libras por ano. Essa variação não é só qualidade, localização, o fato da faculdade ser pública ou privada, o curso, tudo isso pode influenciar. Qual é um ponto que a Europa chama bastante atenção, né? Principalmente esses países aqui, Espanha, Portugal, Itália, França, Bélgica e Alemanha. Existem universidades, se a gente for pegar só o custo de aulas, sem contar moradia e alimentação, varia de 800 a 9 mil euros por ano. Então, sempre gosto de repetir 2 vezes, existe a chance de você estudar na Europa gastando de, né, anualidade ou mensalidade 800 euros no ano, realmente, né, mais acessível do que muitas faculdades brasileiras. Sempre que eu mostro esse slide, algumas pessoas me perguntam: quais são essas faculdades? São boas? Então, eu trouxe alguns exemplos. É, aqui, né, tem o nome da universidade, o ranking do Times of Higher Education. Nessa primeira coluna, eu coloquei qual que é o custo anual para quem não tem cidadania, e na segunda, para quem tem. Então, como eu falei lá atrás, existem algumas oportunidades bem legais, né, mesmo se você não tiver cidadania. Na Universidade de Bolonha, por exemplo, os valores são o mesmo, assim como na Faculdade de Sevilha ou de Málaga.
E existem universidades que têm um custo diferenciado, né, que são mais acessíveis para quem tem cidadania. Bolsa de estudos. Segue aqui alguns exemplos de faculdades que a gente sabe que tem bolsas de estudos por mérito acadêmico, tá? E na Europa, uma outra possibilidade são instituições, né? Aqui são instituições externas que ofertam também bolsas de estudos, né, da própria instituição. E aí, né, antes de eu seguir aqui, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho e começar a responder as perguntas de vocês. Algo que eu escuto muito, né, de famílias, quando eu vou em escolas, conversar com os alunos, né, e quero fazer essa pergunta para vocês o processo seletivo para as universidades da Europa é mais simples do que para as faculdades americanas e canadenses? Você acha que isso é um mito ou é verdade? Né? E aí, espero que depois de vocês terem visto aqui todos esses detalhes, né, tomem muito cuidado, porque isso é um mito. Tem muita gente que acha que vai ser um processo muito mais simples, né, não dá a devida preocupação, sabe, e o tempo que é necessário para fazer isso bem feito. E por que que isso é um mito? Porque o processo na Europa, ele tem muitas variáveis e as regras diferem muito, né? Então, como vocês viram aqui alguns casos, vai diferenciar de país para país, de curso para curso dentro da mesma universidade, de universidade para universidade, principalmente quando a gente está falando das diferenças entre faculdades públicas e privadas. Tem diferença de currículo, se você está aplicando, se você, né, tem um currículo brasileiro tradicional, um currículo IB ou algum currículo, outro currículo internacional. E também tem diferença se você tem cidadania. Tem casos que a cidadania torna o processo mais fácil, tem casos que o processo, como eu expliquei em Portugal, pode ficar mais complexo. Então, são diversas variáveis que vão mudar aqui como que você vai olhar para esse projeto. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso para que vocês, né, enfim, consigam ter um processo e um projeto de sucesso. E o nosso trabalho, dentre várias etapas, é ajudar vocês, né, com tudo isso. Nós temos alguns programas diferentes para jovens a partir do nono ano do ensino fundamental e ao longo do primeiro e segundo ano do ensino médio. Nós temos o programa de preparação, né? Ele é focado principalmente na parte extracurricular, o que que você pode se envolver de acordo com o seu perfil, seus interesses, o que que você tem como objetivo principal, além da preparação para as provas, né, necessárias e ajudar você a chegar no último ano da candidatura pronto para os desafios que você vai encontrar. Para quem está no terceiro ano, para quando vocês estiverem no terceiro ano, é o nosso programa de candidatura, focado, né, em todo o planejamento, o que fazer, quando fazer, como conciliar esse projeto sem perder nenhuma data importante, e também na seleção de faculdades, de acordo com o perfil, notas, área de interesse, né, disponibilidade de cursos em inglês, né, além de todo o suporte com as redações, toda a parte de documentação, prazos, pré-requisitos, preparação para portfólio para alunos pensando em cursos artísticos, e aí tem toda a fase de pós-admissão, né? Então, a gente envia para as universidades, os alunos são aprovados em algumas, né? Depois de ser aprovado, a gente ajuda com plano de moradia, plano de alimentação, seguro, todos os detalhes até esse jovem chegar na universidade. Tem uma equipe nossa que fica aqui para dar suporte durante todo o período universitário também, tá? Aqui um exemplo, de uma aluna nossa para contextualizar, né, a Maria Luísa e a equipe que trabalhou com ela. A Carol foi a mentora, a Maria Luísa hoje estuda, né, na Universidade de Amsterdã. A Carol foi a mentora dela na fase de preparação, nesse envolvimento extracurricular. A Thalita, orientadora de application, né, que ajuda com os prazos, pré-requisitos, essa parte mais burocrática. O Rafa é um dos nossos estrategistas que ajuda na seleção de universidades. Jamal, orientador de redações, né, que ajuda com carta de motivação, personal statement, todos os textos. Ele tem uma história legal, ele foi um admission officer de uma faculdade, né, americana, então ele já esteve aí do outro lado. E a gente sabe que esse é um processo que lida com expectativas, né? Conciliar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, para isso, a gente tem a Gabriela Ribeiro, que é uma psicóloga. E quando a gente percebe que algum aluno, né, e conhece muito do processo seletivo, das dificuldades inerentes a ele, quando a gente percebe que o aluno não está conseguindo lidar, né, tem alguma coisa acontecendo, a Gabriela ajuda a encontrar as ferramentas para esse jovem, né, conseguir lidar com essas dificuldades, né, e se dar bem no processo. E aqui eu trouxe um exemplo dos tipos de ferramentas que a gente passa para os nossos alunos quando estão se preparando conosco. Então, por exemplo,
um aluno que está querendo se candidatar para ir na universidade lá na Espanha. Na hora que a gente apresenta as faculdades para os estudantes, a gente já vai trazer, né, tudo muito mastigadinho. Então, quais são os cursos disponíveis em inglês? Informações relevantes sobre as universidades, por exemplo, né, qual que é o perfil dessa faculdade? Os cursos mais renomados, diferentes campos que eles têm. Ponto super importante na Europa, pessoal, moradia. Diferente dos Estados Unidos, onde a grande maioria das faculdades tem moradia dentro do campus, na Europa algumas têm, mas várias não têm. E aí, muitas vezes, a gente vai, né, ou na maioria dos casos, a gente segue o que a universidade recomenda e orienta com vocês nessa parte. A gente vai passar todos os pré-requisitos específicos. Então, que tipo de nota você precisa ter, dependendo do seu curso, qual que é a data de aplicação, nota que você precisa ter nas provas, tem alguma prova específica, tudo que você precisa. A gente passa também, né, todo o passo a passo de como preencher, né, os applications para cada universidade. Orientamos vocês e revisamos todas as aplicações, né, além de ter todos os documentos também, todos os passo a passo dos documentos adicionais que precisam ser enviados, homologação de documentos, o que precisa ser traduzido. Então, a ideia é simplificar e realmente deixar com que o aluno foque do que tá, no que está no controle dele. E aí, o último ponto, vou passar rápido por esses slides aqui, mas como eu mencionei, a linha do tempo do processo, né, pode variar muito de país para país. Então, a ideia também, e depois eu posso mandar essa apresentação para vocês, tá, pessoal? Para vocês terem, quem quiser. Mas a ideia aqui é vocês terem, né, um cronograma bem pré-estabelecido, dependendo daí do país que você for aplicar. Tá? Mas já falei bastante, vou começar aqui a abrir para as perguntas de vocês. Antes disso, pessoal, só queria deixar um último recado. Eu sei que esse processo ele é bem individual, né? Cada estudante tem uma área de interesse, tem uma preferência, quer fazer um curso, né? Tem um orçamento diferente. Então, um ponto bem legal que a nossa equipe desenvolveu é uma avaliação de perfil, tá? Para responder nessa avaliação, vocês vão responder algumas perguntas aqui, né, querendo saber mais sobre vocês, notas, área de interesse, orçamento planejado, e a gente consegue ter uma primeira ideia de onde vocês estão bem, quais são os pontos positivos, quais são os pontos que vocês podem, né, evoluir. Aí a gente dá um feedback para vocês, e aí o próximo passo é agendar, né, uma videoconferência conosco, onde a gente vai mais a fundo nos detalhes, né, dessa avaliação e explicamos, né, de acordo com o seu perfil, como que a gente pode te ajudar, tá? Acho importante frisar, pessoal, essa avaliação e essa reunião que vocês teriam conosco aqui inicial, ela é gratuita, tá? Não tem nenhum custo. Então, vou deixar aqui o link para vocês. Acho que para quem está começando a se aprofundar nesse tema, é um bom primeiro passo, né, para testar mesmo as suas chances aí no processo. Último recado, os próximos eventos. Então, vocês vão ver aqui ao longo desse ano, a gente tem vários eventos bem legais sobre temas diferentes, né? Na semana que vem, tem um sobre o nosso programa de candidatura, um outro, né, sobre 12 casos de alunos, como foi na faculdade e no mercado de trabalho. E no dia 25, um evento sobre bolsa de estudos, tá? Então, fiquem ligados aqui no nosso site, a gente vai sempre falando nas nossas redes sociais, mas fiquem ligados aqui. Bom, já trouxe aqui a minha parte, agora vi que tem bastante pergunta aqui no Q&A. Vamos ver aqui se eu consigo responder todas. Como se faz o Foundation Year? Perguntou a Cristina. Cristina, o processo seletivo do Foundation, ele é, né, bem parecido como se fosse para uma universidade. Então, você tem que identificar, né, o programa de Foundation dentro daquela universidade e aplicar. Ele vai exigir seu histórico escolar, uma prova de proficiência de inglês, muitas vezes um personal statement. Ponto super importante é que você tem que escolher um Foundation que te prepare e dê a progressão para o curso que você quer fazer depois, tá? Mas o processo seletivo em si é bem parecido aí com o que as faculdades pedem. Pergunta anônima: se tiver currículo IB, o Enem tem alguma relevância? Olha, na maioria das faculdades europeias, provavelmente não, tá? Salvo aí em Portugal, né, para alunos brasileiros que o Enem vai ser um acesso direto. Mas normalmente não, mas importante é que sempre avaliar caso a caso,
né, das universidades. Mas, de uma forma geral, se você tem um currículo IB, muito provavelmente você não vai precisar fazer o Enem, ou vai ter menos relevância no processo. No processo seletivo, qual seria o peso das notas versus SAT e teste? O que que é mais importante? Olha, aqui acho que vai variar muito, não dá para dar uma resposta que sirva para todas as faculdades, né? Vai variar bastante. Mas eu diria que, de uma forma geral, no processo, tem uma quantidade maior de faculdades que vão dar um peso maior para as notas da escola do que para as notas do SAT, até principalmente pensando em Europa, já que tem muitas faculdades que não pedem, né, a prova. Agora, quando a gente fala de teste de proficiência de inglês, ou seja, da língua que for, é um pré-requisito básico que você precisa ter para ter a sua application avaliada, tá? Então, testes de proficiência tem que ter, não tem como escapar e tem que tirar a nota que a faculdade pede. Outras provas, tem faculdades que não pedem. Então, eu colocaria como, de uma forma geral, notas escolares, né, provavelmente tem um peso maior. Ter cidadania italiana ajuda no processo de aplicação ou redução de custos? Pergunta do Carlos Miglioli. Sim, Carlos, então nas faculdades públicas, né, a grande maioria delas vai ter, como eu mostrei alguns exemplos, é, pode ter dois valores, um para quem tem a cidadania europeia e um para quem não tem. Então ajuda sim na redução dos custos. No processo de aplicação, em alguns casos pode ajudar, de você ter uma quantidade de vagas maiores ou um processo mais simples. Em alguns casos, como né, eu dei o exemplo aqui de Portugal, pode dificultar, né, fazer com que você tenha que fazer a prova, né, no próprio país. Em Andaluzia, na região de Andaluzia, para você se candidatar, é só apresentar o histórico escolar. Você precisa fazer também o teste de proficiência, tá? O CIEL, né, que é o teste de proficiência em espanhol. Aqui. Pergunta da Luísa Martins. Eu preciso me inscrever na universidade antes da nota do Enem? Luísa, aqui vai depender de qual que é o prazo de envio de application da sua faculdade. Se for uma universidade que você precisa enviar o application antes, mas que exige o Enem, o que muitas vezes acontece é você pode mandar antes, ou você se inscreve na faculdade antes, aplica, e você pode mandar a nota do Enem como um complemento. Tá? Então depende aqui do prazo de cada faculdade. Se não for, mais uma pergunta da Luísa, né? Se não for por Enem, como que eu consigo acessar para tentar entrar na faculdade? Bom, aí acho que vai depender muito do país ou da universidade, né? Mas se não for utilizar o Enem, normalmente ou usam as notas do ensino médio ou as provas específicas que as universidades pedem. O João perguntou aqui, poderia comentar um pouco sobre o processo de transferência para as faculdades europeias? João, teria que ver aqui para qual universidade, né, ou quais universidades. Como eu falei, na Europa, assim, acho que o processo varia bastante, né? Tem algumas universidades, por exemplo, que você toma deu o exemplo lá do Reino Unido, da Holanda, que talvez o seu ano de faculdade aqui pode ajudar para você aplicar direto. Tem algumas outras que o processo pode ser um pouquinho mais complicado. Então, seria ideal até para conseguir te dar uma resposta depois, você entrar em contato conosco para entender mais que ano que você está, qual que é o curso que você quer, que país que você tem em mente, para a gente fazer uma avaliação um pouco mais precisa aí com seus objetivos, porque realmente é bem amplo, né? A transferência na Europa pode variar bastante. Uma pergunta anônima, né? Foi a minha escola que apresentou a plataforma de vocês para os alunos, falou que está fazendo uma parceria conosco. Tá perguntando sobre o acesso à nossa equipe, né? O acesso à equipe, pessoal, são para os alunos que contratam o nosso programa individualizado, né? Que eu expliquei para vocês aqui. Então, até fica o meu convite para quem tem mais interesse em fazer a nossa avaliação de perfil e marcar uma conversa conosco, que aí a gente pode completar, explicar bem detalhadamente como funciona o nosso programa individualizado e a gente pode avaliar também, né, de acordo com seus objetivos e necessidades, quais dos nossos programas se enquadram melhor para você. Ângela Estrela perguntou: vocês trabalham com as faculdades públicas na língua nativa do país ou só com aquelas que oferecem cursos em inglês? Ângela, hoje a gente somente na Espanha, né, e em Portugal, na região de Andalucia, na Espanha,
e em Portugal que a gente trabalha com as faculdades públicas da língua nativa. Nos outros países, por enquanto, não. Pergunta, né, anônima aqui. Pode fazer aplicação para a faculdade um ano após estar formado no ensino médio? Sim, absolutamente. Temos, vários casos de alunos que fazem isso, tem até um nome para isso que eles chamam de gap year. Gustavo Anaruma perguntou: você comentou sobre o Foundation Year, que ele poderia ser cumprido cursando uma universidade local aqui no Brasil. Entendi corretamente? Sim, Gustavo, tem universidades que permitem isso, tá? Que permitem que você faça. Sempre importante, né, pesquisar se a faculdade que você tem em mente tem algo falando no site sobre isso, entre em contato com a universidade também, mas tem faculdades que vão permitir, sim, que você faça um ano e equivale pelo Foundation Year. Cristina perguntou sobre o Foundation, uma pergunta bem importante. Fazendo o Foundation Year, a sua vaga está garantida ou você tem que fazer uma outra avaliação para continuar no curso? Normalmente, Cristina, quando, né, o Foundation é dentro da universidade, as faculdades elas vão dar critérios do que você precisa ter para ter uma progressão automática para o curso. Cumprindo esses critérios, suas vagas estão garantidas. Tem algumas universidades, e aí a faculdade avisa, se, né, olha, se não for garantia, ou então tem algumas universidades, né, que não têm o Foundation, mas que aceitam alunos que fazem Foundation em outra universidade e apliquem. E aí não é uma vaga garantida, tá? Normalmente os nossos alunos que vão fazer o Foundation geralmente procuram essas opções, onde a progressão, né, vai ser automática, né, com o aluno passando aí nas matérias. A Ângela Estrela perguntou: eu li que na França seria possível entrar na universidade lá, tendo sido aprovado em uma universidade brasileira. Angela, eu vou até anotar essa pergunta, ela perguntou se é verdade. Eu não tenho certeza. Então, vou até anotar aqui, para não esquecer depois, verificar com a nossa equipe, tá? Se alguém tem essa informação. França, Faculdade Brasileira. Tá? E depois, se quiser entrar em contato conosco, eu vejo se a gente tem aqui essa informação. A Maiana perguntou: qual que é o peso de fazer um high school ou um curso de inglês fora? Maiana, assim, o processo seletivo, né, além dessa parte acadêmica, a gente sempre gosta de falar que as faculdades, a gente gosta de passar uma segurança, né, para os admissions officers que você vai ser um caso de sucesso. Então, qualquer tipo de experiência que você tem, né, que mostre isso, ela contribui. Então, né, fazer um high school fora pode ajudar. Dito isso, acho que um mito que muita gente tem, né, é que é obrigatório fazer um high school, é obrigatório fazer um programa de intercâmbio, se você não fizer, você não entra, ou que fazer um programa de intercâmbio vai te ajudar de um jeitinho que o processo vai ser mais fácil. O processo em si, né, tendo você feito um high school, um curso de inglês fora, ele vai ser o mesmo, né? Agora, as experiências que você tem nesse programa, você melhorar o seu nível, né, de inglês, isso lógico que vai contribuir, tá? Então eu diria que contribui nessa parte subjetiva do processo. Na parte objetiva, você vai continuar sendo avaliada da mesma forma. A Paloma perguntou se na Alemanha também é necessário Foundation Year. Muitas das faculdades têm cursos em inglês, sim. Apesar da gente não trabalhar aí com as universidades, né, no curso de alemão, eu sei que para quem vai fazer, quer curso alemão, eles têm tipo o Foundation Year, mas eles chamam de Student College, que você faz, né, que seria a mesma ideia, né? A diferença que você está fazendo em alemão, para depois ingressar na faculdade. Gustavo, né, perguntou se existe um ranking das universidades por curso. Gustavo, existem sim. Vou falar de dois aqui que são globais e que você vai encontrar informações. O Times of Higher Education, que eu estou escrevendo na resposta aqui, e o QS Rankings. Tá? Aqui você vai encontrar muitas, diversos rankings gerais e muitos casos rankings por curso também. Tá? Então dá para fazer uma pesquisa aqui. O Rogério perguntou qual que é o valor da nossa assessoria. Rogério, aqui eu recomendo vocês entrarem em contato individualmente, são muitos programas diferentes. Tem um aluno que começa no nono ano do ensino fundamental,
vai ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tem gente que começa no terceiro ano, tem gente que vai, né, fazer a preparação para o SAT, vai mirar em faculdades que pedem portfólio, vai mirar em mais faculdades, tem gente que mira em menos. Então, ah, a partir do que a gente entender quais são os objetivos, a gente monta um programa, dá para passar os valores bem específicos de acordo com os seus objetivos. Tá? O Murilo perguntou que ele está fazendo o programa IB e ele queria saber exatamente no que ele ajuda, né? No caso, o que eu não vou ter que fazer por causa dele. Murilo, na Europa especificamente, né, para muitas universidades você vai conseguir aplicar direto, sem precisar fazer o foundation, por exemplo. Então, a gente pode economizar um ano de universidade. é, Dependendo das aulas que você faz no IB, você pode até eliminar algumas matérias lá na frente da faculdade, mas acho que o principal benefício que eu vejo na Europa são dessas, né, de você pular esse um ano de foundation. Tá? E aí, depois, a gente pode explicar, mas tem outros benefícios também, mas esse eu diria que, né, é o que você poderia deixar de fazer só tendo o currículo. Mariana Abreu, os valores do foundation são os mesmos da universidade? Estudantes com cidadania também pagam um valor reduzido? Pergunta bem importante, Mariana. Não necessariamente, tá? Os valores do Foundation vão ser os mesmos. Eles podem ser diferentes, podem ser mais altos. E normalmente aqui no Foundation, eles já não vão ter essa distinção para alunos que são, né, cidadãos ou não. É comum que os programas de Foundation sejam para estudantes internacionais. Então, normalmente, eles vão ter valores mais elevados do que o valor da faculdade. O João perguntou: existem faculdades públicas na Europa, e aí ele colocou em barra aqui a Alemanha, que possuem cursos em inglês na área de psicologia, ou isso é exclusivo das faculdades privadas? Putz, João, agora de cabeça, eu não vou lembrar especificamente do curso de psicologia, mas anotei aqui também, é, e dá para a gente, né, se você entrar em contato conosco, assim como eu falei, acho que foi a Mariana que perguntou talvez, entre em contato conosco, que dá para depois a nossa equipe aqui responder essas perguntas. Inclusive, pessoal, deixa eu dar uma minimizada aqui e passar para vocês. São muitas dúvidas, né? Espero que eu consiga responder todas, mas essas que eu não consegui, não estou conseguindo aqui, eu não souber, fiquem super à vontade aqui para entrar em contato conosco. Tá? Vou deixar os. Bom, já deixei, na verdade, estava no slide, mas para vocês terem aqui para facilitar, o nosso WhatsApp, né, para quem quiser marcar uma conversa, né, depois de fazer a avaliação de perfil, ou entrar em contato conosco aqui por e-mail, tá? Fiquem super à vontade aqui. Então, voltando, vamos lá. E aí eu respondo essa pergunta, João. Anotei aqui para não esquecer também. Fernando, quanto ficam prejudicadas as chances do aluno interessado em uma vaga, né, europeia se ele fizer o programa denominado de candidatura sem ter feito o curso de preparação, né, do nono ano fundamental ao segundo ano do ensino médio? Não está muito em cima da hora? Fernando, e ótimo questionamento aqui também. Ah, qual que é a principal diferença de quem chega antes? A gente consegue trabalhar com o aluno, né, para que ele desenvolva, vá desenvolvendo as competências, né, de extracurriculares, de diversos fatores, para que ele chegue mais bem preparado para o programa de candidatura. Então, a gente consegue trabalhar com esse aluno para ajudar ele a chegar a se preparado. Dito isso, eu já tive alunos que chegaram interessante, que mesmo não fazendo a preparação, estavam bem preparados, porque tinham boas notas, se envolveram com boas extracurriculares. Então, para quem está começando o terceiro ano agora, entrando para o programa de candidatura, você tem tempo de trabalhar em todos os pré-requisitos e tudo que vai ser necessário para enviar para as universidades. O que pode acontecer é, dependendo de alguns pontos, né? Por exemplo, você não levou a sério a escola durante os anos anteriores. Então, não é agora no terceiro ano, pode até ir bem, mas você não vai apagar todo o histórico, né, de 2, 3 anos. Ou você nunca fez nenhuma extracurricular. Beleza, vai dar para você fazer algumas coisas, mas a gente vai ter que correr um pouco, vai ficar um pouco mais atrás, né, em relação a isso. Então, assim, dá tempo, tá, tranquilamente de trabalhar em todo o terceiro ano, a gente só tem que entender o que você já fez, e aí avaliar quais são os seus objetivos para ver se, né, é possível atingir as expectativas ou se vale a gente fazer algum tipo de ajuste, aplicar no ano seguinte, enfim. Mas dá tempo, tá? Para quem está no terceiro ano agora, temos todo o tempo aí para trabalhar
até esse final do terceiro ano, né, ao longo de todo esse ano, para você ter uma boa candidatura para as faculdades. Ah, em que momento se aproveita a nota do Abitur? Perguntou Ana Paula Beltrão. Ana Paula, acredito assim que você, né, conclui o Abitur, você vai enviar, né, a nota na hora que você estiver aplicando para a universidade. Então, vai ser após, né, a conclusão do currículo. Né? E o Fernando Alecrim aqui perguntou se a gente tem algum programa para a Austrália. O filho dele acabou de voltar do intercâmbio de Adelaide. No momento não, Fernando. A gente não trabalha ainda com, né, com as universidades na Oceania, mas até um ponto eu sei que elas também exigem programas de foundation, tá? As faculdades da Austrália exigem programas de lá. Eu vi que chegaram mais algumas perguntas também no chat, acho que eu respondi agora todas do Q&A. Vamos ver se tem alguma do chat que eu não respondi. A Maria Mayra Fontana perguntou se nas faculdades públicas da Europa ou no ZEU, apesar de ser pública, tem um curso para ingressar e cursar as faculdades? Na grande maioria das faculdades, sim. Mário, eu até sei que tem alguns locais na Europa, tipo na Alemanha, por exemplo, tem uma outra faculdade que é gratuita, a maioria tem. Ponto na Europa, que tem muitas faculdades que tem, né, tem um valor, mas que pode ser bem acessível, tipo 800 euros no ano, né? Então, mais acessíveis aí, ou valores bem baixos nessas faculdades públicas. Ah, a Luísa falou que a filha dela está agora, né, no curso de férias na Alemanha, né, e perguntou se ela pode ver esse conteúdo depois. Sim, pessoal, ele vai ficar salvo na nossa página de eventos. Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Um segundinho. Para quem não conseguiu acompanhar, né, e quiser, ou chegou no meio, ou quiser voltar em alguma coisa depois, acessem aqui a nossa página de eventos. A gente só precisa geralmente de, né, alguns dias só para editar aqui o vídeo, e aí a gente coloca, né, e vai estar disponível para vocês, tá? Então, acessem que você vai conseguir sim rever o evento. Então, vamos ver aqui. Uma pergunta anônima. Tendo engenharia como curso, há muitas opções de cursos em inglês? Olha, engenharia eu já sei mais do que psicologia, eu não diria que há tantas e tantas opções, mas há opções. Há opções sim. Vai depender também do tipo de engenharia que você quer. Algumas têm mais, algumas têm menos. Tá? Mas tem opções de cursos em inglês sim, em engenharia, né, nos países aqui. Luísa Sete, para quem tem cidadania europeia, especificamente italiana, é possível ingressar em uma universidade com a nota do Enem? Luísa, para dei o exemplo de Portugal, né, das duas faculdades que você consegue ingressar, então a de Algarve e a do Porto. E aí na Europa, podem ter, sim, outras universidades que avaliem, né, o Enem como parte do processo. Então, sim, é possível. Qual o prazo para aplicar para Carlos III? A Marina Balester me perguntou. Marina, não lembro de cabeça também o prazo específico da Carlos III. Mais uma pergunta aqui que entra em contato com a nossa equipe, que depois a gente levanta e passa para você. Em algumas regiões da Itália, ajuda a ter cidadania espanhola? Sim, na verdade, todas as universidades, né, que forem públicas e que tiverem uma diferenciação de valores, se você tiver, né, a cidadania espanhola ou de qualquer outro país da comunidade, você vai ter um custo, diferente. A universidade pública tem um custo mesmo assim, né? Respondi aqui a Mayra. Para quais países o Foundation é necessário? A Sofia perguntou. Sofia, Reino Unido, Holanda e Alemanha, sabendo que podem haver exceções, né, que eu até expliquei elas, dependendo aí da universidade. Tem um currículo internacional e nacional na escola. Qual seria o sistema educacional estrangeiro válido, né, na Espanha e Itália? Olha, seria legal só que depois você me passar qual que é né, o seu currículo. Mais uma vez, né, não é um padrão que todas as faculdades vão, que vai servir para todas, vai depender, vai variar muito de faculdade para faculdade. Eu diria que o mais comum que os nossos alunos fazem aqui
e que costuma ser válido e dá alguns benefícios é o IB. Tá? Esse é o mais comum. Mas é comum também que os APs, as provas dos APs, ou alunos que estudam em escolas americanas e que fazem APs, que podem conseguir também ingressar direto. Então, é importante a gente entender qual que é o seu currículo e ver quais universidades que você tem em mente. Tá? Essa da Marina, do processo de aplicar, né, para Carlos III, respondi. Depois entre em contato conosco, Marina. Ana Cláudia, que pontuação no Enem ajuda nas aplicações? É, mais uma vez, Ana Cláudia, é uma pergunta que varia muito dependendo da faculdade, dependendo do curso. Então, assim, vai variar bastante. É importante pesquisar o que que aquela universidade, né, exige de notas. Então, pode variar muito mesmo. Não dá para dar uma resposta que sirva a todas aqui. Bom, acho que foram, né, várias perguntas. Pessoal, eu queria fazer quase uma hora aqui de evento. Queria e bastante gente ainda conectada. Então, queria acho que agradecer, né, a presença de todos aqui. É um tema que, como vocês podem ver, tem diversas variáveis, né, que vão mudar muito dependendo do país, dependendo do curso. Por isso a importância de, né, pesquisar bastante, ter um trabalho individualizado, uma preparação específica de acordo com seus objetivos. A gente fica aqui à disposição, né, para agendar uma conversa com vocês, né, orientar vocês nesse projeto. Muito obrigado aqui pela presença de todos e fico no aguardo, espero ver vocês em mais eventos. Um grande abraço e uma boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.